está chegando agora na segunda aula de discipulado. Hoje nós vamos falar sobre a salvação. Eu quero ler um texto que está em Romanos, no capítulo 9, aliás, no capítulo 10, versículo 9, que diz assim: Se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pastor, o que é salvação? A salvação é um presente de Deus para mim e para a tua vida. A salvação é um presente de Deus para a humanidade. A salvação, ela foi oferecida por sua graça. Ou seja, não é algo que nós conquistamos por boas obras, não é algo que nós conseguimos por esforço humano, não é algo que podemos comprar. A salvação não é algo que pode comprar ou vender. A salvação é por meio da graça em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina que todos pecaram e destruídos foram da presença de Deus. Ou seja, todos pecaram e estavam separados de Deus. É isso que está dizendo o texto. Então nós temos que entender que o pecado ele criou uma barreira entre nós e Deus. E nós precisamos entender que Deus ele enviou o seu Filho, o único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para nos perdoar e nos dar salvação em Cristo Jesus. Então Jesus ele morreu na cruz para pagar o preço por nossos pecados. Então você que agora é uma nova criatura, você aprendeu o que é ser um cristão, você agora vai entender e dar continuidade no seu aprendizado, né? Você vai aprender que a salvação ela foi por meio do sangue de Jesus na cruz. E Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia e venceu a morte. E agora Jesus ele abriu o caminho para mim, para você, para a vida eterna. É o que diz a palavra. Então nós temos que entender que nós recebemos a salvação de que maneira? Primeiro, crendo no nosso coração que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. Em segundo, confessando com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Então nós vamos entender que nós recebemos a salvação de Cristo, do Senhor, pela graça que há em Cristo Jesus, pelo sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário, e agora nós temos acesso à salvação por meio de Cristo. Então não é aquilo que você faz, não é aquilo que você tem, o dinheiro, o poder aquisitivo, a classe social que você tem que vai determinar se você é salvo ou não, não é isso. A salvação é por meio do sangue de Jesus na cruz. Então quando nós cremos no nosso coração que Jesus morreu e ressuscitou, quando nós confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, quando fazemos isso com fé sincera, nós recebemos a salvação. Simples assim. Então nós vamos entender que a salvação não é um processo religioso complicado. A salvação, eu sempre brinco que a salvação ela é como uma escada. A graça de Deus é como uma escada rolante. Você pisa no degrau, fica paradinho e ela te leva. Então não é por mérito próprio, mas é por mérito de Cristo na cruz, que se sacrificou, que foi ressuscitado no terceiro dia. Então a segurança da salvação, quando você recebe Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador da tua vida, não há outro. Não há outro nome que você possa ser salvo. Porque só um morreu na cruz pelo meio e pelo teu pecado. Foi Jesus Cristo. Então a nossa salvação ela está firmada em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Não no meio do teu desempenho. Tem pessoas que olham assim, olha, aquele lá, eu acho que aquele lá vai ser salvo porque ele é um pastor. Aquele lá vai ser salvo porque ele faz muito para a obra. Aquele lá vai ser salvo porque o dízimo dele é alto. Não tem nada a ver com obra. A Bíblia diz que a nossa salvação ela não está em obras para que ninguém se glorie. A nossa salvação ela está em Cristo Jesus. Então isso ele traz segurança, ele traz paz para mim, para a tua vida, para o teu coração. Se você crê no teu coração que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, que ele morreu e ressuscitou, e você confessar com a tua boca os teus pecados e confessar com a tua boca que Jesus é o teu Senhor,
a salvação é garantida para você. Então nós queremos entender aqui que o cristão ele ainda pode ir na sua vida, não é que ele que é uma permissão para você cometer erros, não é isso. Mas na nossa vida, nós como falhos que somos, humanos, ainda que nós tentamos, ainda que nós oramos para não falhar, mas pode acontecer de você falhar. Uma situação que você passa na sua vida e a sua fé é abalada e você pode acabar cometendo erro. Talvez você tentando fazer o certo, você acaba fazendo o errado, não porque quis fazer, mas porque você errou. Por quê, pastor? Porque você está num processo de crescimento. Então a salvação não depende de perfeição humana. A salvação, ela depende exclusivamente da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que foi completa. Então a obra de Cristo ela é completa na cruz do Calvário. A salvação é uma obra completa de Deus para os seus filhos. Então, irmãos, você que está nos ouvindo, você que está assistindo aqui, que nós precisamos entender uma coisa. Nós recebemos a salvação pela graça, mas agora nós temos uma responsabilidade de andar em comunhão com Cristo, em comunhão com Deus. Então agora na nossa caminhada cristã, pode acontecer dali na frente você cometer um erro. E muito provavelmente vai acontecer, queira você ou não. Mas o que você precisa fazer é se arrepender. Se arrependa, peça perdão dos seus pecados. Jesus vai perdoar você, Deus vai perdoar você, no nome de Jesus, Deus vai perdoar você. E aí você vai ter um crescimento espiritual. Pecados que antes você caía, você já não cai mais, porque você está firmado em Cristo agora. Então tenha convicção da sua salvação em Cristo. Tem pessoas que estão 30 anos na igreja, e se você perguntar para ele, você crê que a tua salvação está garantida em Jesus? Eles não creem. Ah, pastor, eu não sei se eu vou ser salvo. Eles não têm a convicção da sua salvação em Cristo. Não, querido. Tenha a plena convicção de que a tua salvação ela foi conquistada, foi comprada com o sangue de Jesus naquela cruz. E ninguém pode tirar de você. Amém? Você está entendendo isso? Então não baseie a sua fé apenas em sentimento, mas na palavra de Deus. Pastor, eu pedi perdão dos meus pecados, mas eu não sinto que fui perdoado. Ei, você não precisa sentir. Você precisa crer. Então se você confessou os teus pecados e você crê que Deus ele é poderoso para perdoar os teus pecados, fique em paz. Ainda que você não sinta, fique em paz. Que a palavra do Senhor diz que quando você se arrepende de coração, Deus perdoa os teus pecados e dele não lembra mais. Nós falamos isso na primeira aula aqui. Então viva a sua vida em gratidão àquilo que ele fez por você, em gratidão ao sacrifício dele na cruz. Então busque uma vida que honre e glorifique a Deus. Você agora é um salvo em Cristo. Então tem coisas na sua vida que talvez pessoas vão levantar assuntos contra você. Fica tranquilo, você tem a tua salvação garantida em Cristo Jesus. Eu quero deixar 3 perguntas aqui para você. Lembra que eu falei para você anotar? Primeiro, você tem certeza da sua salvação em Cristo? Anote. Tenha certeza, meu filho. Tenha certeza, minha filha, da tua salvação em Cristo Jesus. Segundo, em que momentos você tenta agradar a Deus apenas com esforço humano, esquecendo da graça? Anote. Anote. Terceiro, como sua vida pode demonstrar gratidão pela salvação que recebeu? Anote e responda essa pergunta. Medite nessa palavra, o que é salvação. Esse segundo tema é o que é salvação. E eu expliquei para você aqui. Então, eu quero que você entenda neste ensino aqui. Você foi salvo. E ninguém pode arrancar de você. Pastor, eu errei. Eu pequei. Ore ao Senhor, peça perdão dos seus pecados. E creia que Ele é fiel para perdoar os teus pecados. É por isso que em uma de suas cartas, João ele diz assim: filhinho, eu oro para que vocês não pequem. Mas se porventura pecarem, nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, e Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda maldade, nos purificar de toda injustiça. Então, querido,
a salvação Deus te deu naquela cruz. Você recebeu pela graça de Jesus. Então, quando alguém querer cobrar alguma coisa de você, no sentido de que senão você não vai ser salvo, é mentira do diabo. Não é o seu dinheiro, não é as suas capacidades, não é a sua performance que vai definir se você é salvo ou não, mas a sua fé em Cristo Jesus. Amém? Medite nisso, assista, reveja esta aula várias vezes se assim for preciso, mas tenha a convicção no teu coração e guarde isso, o pastor vai repetir aqui, você foi salvo em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém? Deus abençoe a sua vida, fique na paz até a terceira aula, em nome de Jesus. Deu quantos ali, Lele?